Hoje eu quero falar com você sobre quem é o nosso próximo. E o texto para a sua meditação hoje se encontra em Lucas capítulo 10, verso 25 a 37. Temos falado sobre propósito, ainda falaremos muito mais sobre isso. E falando sobre propósito, eu creio que todos nós temos a vontade de amar e ser amados, temos a perspectiva de fazer bem àqueles que estão à nossa volta. E nada melhor do que falar sobre essa parábola. A parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Esse texto de Lucas, capítulo 10, verso 25 ao verso 37, que faz parte da sua meditação de hoje, ele transmite de uma maneira bem forte, bem clara, o ensinamento de Jesus a respeito do amor ao próximo. Essa parábola trouxe um impacto tão grande e tão profundo sobre a sociedade ocidental que muitos hospitais e muitas instituições, de uma maneira humanitária, receberam o nome de Bom Samaritano. Talvez você conheça algum hospital com um nome desse ou alguma instituição. E olha só quantas informações importantes nesse texto. É importante notar que havia ali um escriba e a intenção dele era colocar Jesus à prova. Por diversas vezes Jesus passou por situações assim como essa, tendo que enfrentar indagações, questionamentos sobre as Escrituras que eram verdadeiras armadilhas que eles estavam planejando, querendo pegar Jesus no pulo, como se diz. Jesus, entretanto, não perdia a oportunidade de ensinar os princípios fundamentais para aqueles que vinham abordar ele com questionamentos. O que nós aprendemos dessa parábola? Jesus resumiu o estilo de vida das pessoas em 3 categorias. A primeira categoria de pessoas que Jesus vem enfatizar são os assaltantes. É o famoso lema: o que é teu é meu. Existem pessoas que olham a vida sobre essa perspectiva. Uma perspectiva de cobiça. Cobiçam aquilo que não os pertence, que é de outra pessoa. Muitos são movidos pelas necessidades, mas na maioria das vezes são movidos pela inveja, pelos desejos carnais, e não hesitam de maneira nenhuma em tomar aquilo que não os pertence. É provável que você diga: que isso? Misericórdia, pastor. Eu não sou assim. E é verdade. A maioria de nós não é desse jeito, porque não queremos aquilo que não nos pertence. A segunda categoria que Jesus vai enfatizar são os sacerdotes e os levitas. É o famoso lema: o que é meu, é meu. Como os sacerdotes e os levitas eram os representantes espirituais de Israel, esperava-se que eles ajudassem aquele necessitado. Jesus diz que eles viram aquele homem e passaram a largo, fingindo então que não tinham visto que aquele homem tinha sido assaltado. Não se importaram com o sofrimento alheio. Infelizmente, essa tem sido a atitude de muitos religiosos, daqueles que professam uma fé, mas talvez não vivem essa mesma fé que professam. Infelizmente, a principal característica das igrejas de hoje tem sido a indiferença e o egoísmo. Você sabia que o contrário do amor não é o ódio, e sim a indiferença? Nós sempre temos uma desculpa para dar. Provavelmente, aqueles sacerdotes tinham um compromisso espiritual, um culto para dirigir, um louvor para fazer ou outros afazeres na casa de Deus. Mas agora vem a terceira categoria de pessoas que Jesus vem dizer: o samaritano. O que é meu é teu. A ajuda veio de onde menos se esperava: um samaritano. Eles eram considerados inimigos dos judeus e eles eram também chamados pelos judeus como impuros, porque não eram judeus puros. Muitas vezes, eles eram até considerados como cachorros. Aquele samaritano foi movido de uma grande compaixão.
Somente esse tipo de sentimento pode fazer com que nos movamos de modo que saiamos do nosso comodismo e do nosso egoísmo. Ele correu o risco porque também estava sujeito a ser assaltado. Ele investiu na vida daquele necessitado aquilo que nós damos o maior valor, o seu tempo e os seus recursos. Teve o trabalho de levar ele até uma hospedaria e ainda deixou recursos disponíveis para o tratamento dele. Ele estava disposto a abrir mão do que tinha para dar para o outro. Após concluir essa parábola, Jesus pergunta ao perito: qual desses foi o próximo daquele que foi assaltado? Quando Jesus disse àquele perito que ele havia respondido a sua pergunta corretamente, de alguma maneira, ele concordou que para que se obtesse a vida eterna, a prática do amor é necessária. Como que nós podemos amar as pessoas? Fazendo como Deus fez, dando. Na nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar muitos, mas muitos, que foram roubados, que estão nus e feridos, como aquele personagem da parábola que acabamos de falar. Qual será a sua atitude? O cristão precisa ter evidência de que é uma nova pessoa. Então, guarde uma coisa no seu coração. Você que tem buscado o propósito de Deus para a sua vida. Você que tem buscado ser diferente ou fazer a diferença aonde você passa. Guarde no seu coração. Em primeiro lugar, não deixe que as outras coisas sejam mais importantes que pessoas. Em segundo lugar, não faça esperando aplauso das pessoas. E em terceiro lugar, não permita que roubem a sua identidade. Somos filhos de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor guarde o seu lar, que o Senhor guarde o seu coração. E que, através dessa palavra, você possa meditar. E assim, o Espírito Santo de Deus te ajude a cumprir o propósito dele para a sua vida. E todas as pessoas que você ama e que te conhecem, que passam por você, sejam influenciadas pelo poder de Deus que habita em você. A perseguição não parou, a igreja